O Gênesis visto através da Seiichi Noye. Estudo baseado no livro A Verdade da Vida, volume 11. Capítulo 1. Interpretação de escrituras sagradas. Todas as escrituras religiosas, desde que contenham vida, foram indubitavelmente escritas sob inspiração. E o que foi escrito sob inspiração pode ser bem interpretado somente sob inspiração. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1.1. Para Deus, a grande vida, a suprema sabedoria, não existe o que se chama princípio. Se houvesse princípio, poderia haver fim. Porém, como não existe princípio, também não existe fim. O que aqui é dito princípio refere-se ao um. Não é o um relativo a dois, mas um global referente à unidade de todas as coisas. A terra, porém, era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. E Deus disse: exista a luz, e a luz existiu. A matéria não possui forma definida. Ela é originalmente o nada, o vazio. Não é existência verdadeira. O Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Significa que o Espírito de Deus, que é a existência positiva, presença, realidade, luz, vida, sabedoria, avança majestosamente e triunfalmente sobre a existência negativa, ausência, falsidade, treva, morte e ilusão, representado pela água. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas, e chamou a luz dia, e as trevas noite, e fez-se tarde e manhã, primeiro dia. A vida nada mais é que luz emanada de Deus, e porque Deus é bem, onde existe vida, onde existe luz, obrigatoriamente há o bem. Este é o significado verdadeiro da frase: Deus viu que a luz era boa. Disse também Deus: faça-se o firmamento no meio das águas e separe umas águas das outras águas. E fez Deus o firmamento e separou as águas que estavam sob o firmamento, daquelas que estavam por cima do firmamento, e assim se fez. E Deus chamou ao firmamento o céu, e fez-se tarde e manhã, segundo dia. Firmamento quer dizer algo transparente. Portanto, ele simboliza a compreensão intuitiva da verdade, o despertar espiritual livre de todos os vestígios de ilusão. Disse também Deus: as águas que estão debaixo do céu ajuntam-se num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca Deus chamou terra, e ao conjunto das águas chamou mares. E Deus viu que isto era bom. O aparecimento da porção seca significa que, pela palavra de Deus, os elementos espirituais, ideias, progressivamente adquiriram formas concretas. Disse também Deus: sejam feitos luzeiros no firmamento do céu e separem o dia da noite e sirvam para sinais e para distinguir os tempos, os dias e os anos. Neste trecho, confirma-se que todas as coisas, antes de se tornarem existências materiais, são criadas como existências espirituais. E disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e presida aos peixes do mar, e às aves do céu, e aos animais selváticos, e a toda a terra, e a todos os répteis que se movem sobre a terra. Após a criação de todas as coisas, Deus criou o homem, sua suprema criação. Um detalhe muito importante a ser notado é a forma pluralizada em que está escrito: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Na criação do universo deu-se o mesmo. Somente havendo a união do positivo e do negativo é que nasce a perfeita força criadora de Deus. Também pode-se dizer que o universo foi criado por um único Deus, ou que foi criado por dois deuses, o Deus positivo e o Deus negativo. E criou Deus o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus e criou-os varão e fêmea. Como se vê, fomos criados à imagem de Deus, que se divide em positivo e negativo. Se Deus não contivesse o positivo e o negativo, o homem teria sido criado sob a forma de um ser neutro, que não fosse nem homem nem mulher. Porém, tendo-se criado à imagem de Deus, existem seres humanos masculinos e femininos, o que comprova que Deus da criação manifestou-se como duplo Deus, positivo e negativo. E Deus os abençoou e disse: crescei e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos dei todas as ervas que dão semente sobre a terra,
e todas as aves que encerram em si, mesmas a semente de seu gênero, para que vos sirvam de alimento. A ordem dada por Deus está muito claramente expressa nestes termos: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Com essas palavras, Deus louvou e abençoou a força criadora que fez emanar de si próprio. Malthus lançou outrora uma teoria em que a população aumentava em progressão geométrica, enquanto os alimentos cresciam em progressão aritmética, prevendo-se escassez de alimento no futuro. Essa ideia, embora acatada nos meios científicos, é o raciocínio humano e não a determinação de Deus. Gênesis capítulo 2. Assim foram acabados o céu e a terra e todos os seres ornatos. E Deus acabou no 7º dia a obra que tinha feito, e descansou no 7º dia de toda a obra que tinha feito. Conforme o primeiro capítulo de Gênesis, Deus, fazendo o espírito e matéria-prima e da palavra verbo, a força criadora, completou no 7º dia a criação do céu, da terra e de todos os seus ornatos. 7º dia não quer dizer 7 dias do nosso calendário. O 7, interpretado à luz do estudo do Espírito da Palavra, significa o contínuo fazer. E abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele tinha cessado de toda a sua obra que tinha criado e feito. Visto que 7º dia representa o prosseguimento ilimitado da criação de Deus, isto é, o contínuo fazer, a frase descansou no 7º dia não significa que após concluir a obra de criação e pensando, como estou cansado, Deus descansou. O Deus Criador é vida inesgotável, portanto jamais lhe acontece perder a vitalidade ou se cansar. Nem lhe ocorre o desejo de descansar num dado dia. Tal foi a origem do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus Jeová fez o céu e a terra, e toda a planta do campo antes que nascesse na terra, e toda a erva da campina antes que germinasse, porque o Senhor Deus Jeová não tinha ainda feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse. Aqui descubro um embrião de ilusão. No capítulo 1 do Gênesis, a descrição acerca da criação da erva verde e das árvores frutíferas vem antes da descrição a respeito da criação do sol, da lua e das estrelas. Não cabe perguntar o porquê, pois a Deus bastava dizer, exista isto e aquilo para surgir isto e aquilo. Um vapor subia da terra e regava toda a face da terra. Analisemos o que vem a ser este vapor. O vapor não é algo transparente como o céu e, quando muito denso, todo o campo visual de modo a tornar nula a visibilidade. Por isso a palavra vapor, simbolicamente, representa a ilusão, a qual encobre a verdade, tornando-a invisível. O texto bíblico acima citado significa que, em virtude da ilusão, o mundo da imagem verdadeira criada por Deus ficou todo encoberto. O Senhor Deus Jeová formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou no seu rosto um sopro de vida, e o homem tornou-se alma, pessoa vivente. Conforme foi visto no capítulo 1 do Gênesis, Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus, através do verbo palavra, e no 7º dia foi terminada a criação perfeita. Portanto, toda a criação descrita daí em diante não é criação de Deus, mas sim a criação da ilusão, criação falsa, resultante da projeção da realidade distorcida pela lente da ilusão de que a matéria é a existência real. E a falsa imagem criada por essa ilusão é o homem carnal, o qual, não correspondendo à vontade de Deus, foi expulso do jardim do Éden. Embora seja falsa criação, nele se aloja a essência do homem perfeito criado por Deus, ou seja, nele foi infundido o sopro da vida. Primeira criação, criação verdadeira. Segunda criação, criação falsa. Ora, o Senhor Deus Jeová tinha plantado desde o princípio um paraíso de delícias, no qual pôs o homem que tinha formado. E o Senhor Deus tinha produzido da terra toda a casta de árvores formosas à vista, e de frutos doces para comer, e a árvore da vida no meio do paraíso, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da mesma forma que a criação suprema de Deus, o homem, a obra de criação verdadeira do céu e da terra, e de todos os seus ornatos já havia acabado, embora seja um eterno construir, portanto o trecho acima refere-se à criação não verdadeira, gerada pela ilusão de que a vida se origina da terra, matéria. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no paraíso de delícias para que o cultivasse e guardasse, e deu-lhe este preceito, dizendo, come de todas as árvores do paraíso, mas não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque em qualquer dia que comeres dele, morrerás indubitavelmente.
O homem verdadeiro, sendo a imagem de Deus, é a própria perfeição de Deus e possui sabedoria infinita. Portanto, não tem necessidade alguma de buscar mais inteligência e complementar-se externamente, comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No momento em que a pessoa estiver tentada a fazer isso, já esqueceu a imagem verdadeira de sua vida e encobriu-a com ilusão. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, façamos-lhe um adjuntório semelhante a ele. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais terrestres e todas as aves do céu, levou-os adiante de Adão, para este ver como os havia de chamar. E todo o nome que Adão pôs aos animais vivos, este é o seu verdadeiro nome. O mundo da existência verdadeira foi criado por Deus através da sua palavra, e foi declarado que tudo estava muito bom. Portanto, nesse mundo da primeira criação de Deus, tudo é perfeito, independentemente do nome pelo qual possamos chamá-lo. Entretanto, na falsa criação, todas as coisas passam a ser exatamente como as chamamos. Se dissermos você é fraco, ele se tornará fraco. Se falarmos você é bom, ele se tornará bom. Concluindo a frase, todo o nome que Adão, homem, pôs nos animais vivos formados da terra, esse é o seu verdadeiro nome. Significa que tudo neste mundo torna-se bom ou mal, segundo a palavra do ser humano. Gênesis capítulo 3. Mas a serpente era o mais astuto de todos os animais da terra que o Senhor Deus fizera. E ela disse à mulher: por que vos mandou Deus que não comeceis de toda a árvore do paraíso? Respondeu-lhe a mulher: nós comemos do fruto das árvores que estão no paraíso, mas do fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus nos mandou que não comêssemos, e nem a tocássemos, para que não suceda que morramos. O homem verdadeiro, que é filho de Deus, não se ilude nem se deixa tentar pela serpente. Todas as suas ações refletem a vontade de Deus, e não há possibilidade alguma de ele desobedecer a Deus. Porém, a serpente disse à mulher: vós de nenhum modo morrereis, mas Deus sabe que, em qualquer dia que comerdes dele, se abrirão os vossos olhos, e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Viu, pois, a mulher que o fruto da árvore que era bom para comer, e formoso aos olhos, e de aspecto agradável, e tirou do fruto dela, e comeu, e deu a seu marido, e também comeu. E os olhos de ambos se abriram, e tendo conhecido que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram para si cinturas. A serpente nunca ensina o caminho verdadeiro, só a sabedoria de Deus é verdadeira. A Bíblia diz: e os olhos de ambos se abriram, e tendo conhecido que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si cinturas. Embora se diga que abriram-se os olhos, isso não significa que se tenham aberto os olhos da mente, que possibilitam ver a imagem verdadeira, e sim que surgiu a inteligência humana, a qual julga as pessoas perfeitas ou imperfeitas, segundo o aspecto material. Em outras palavras, o que se abriu foram os olhos da mente em ilusão, que veem como pobre aquele que se veste modestamente e como rico aquele que ostenta roupas luxuosas. E tendo ouvido a voz do Senhor Deus que passeava pelo paraíso, à hora da brisa, depois do meio-dia, Adão e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do paraíso. E o Senhor Deus chamou por Adão e disse-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no paraíso e tive medo, porque estava nu, e escondi-me. O homem se afastou de Deus no instante em que, desconhecendo a sua natureza divina e ajoelhando-se diante da matéria, pensou que a sabedoria proviesse de uma determinada fruta material, quando, na verdade, ela vem de Deus. Não foi Deus que se afastou do homem, mas este é que se escondeu de Deus. Deus misericordioso está sempre chamando pelo homem com carinho: meu filho, onde estás? Entretanto, o homem em ilusão lhe responde: estou nu e feio, e por isso não sou digno de vossa misericórdia. Este é o julgamento da inteligência do homem que comeu o fruto do conhecimento. Disse-lhe Deus: mas quem te fez conhecer que estavas nu, senão o ter comido da árvore de que eu tinha ordenado que não a comesses? Adão disse: a mulher que me deste por companheira deu-me do fruto da árvore e comi. Essa resposta de Adão representa o argumento que o homem em ilusão apresenta contra Deus. A existência do mal neste mundo não é culpa do homem. A responsabilidade é de Deus, que criou o homem capaz de praticar o mal. Então podemos concluir que o homem em ilusão é apenas o estado de ausência do homem verdadeiro. E o Senhor Deus disse à mulher: por que fizestes isto?
Ela respondeu: a serpente enganou-me e comi. O homem masculino simboliza o positivo, a linhagem do fogo, a linhagem espiritual, e a mulher feminino o negativo, a linhagem da água, a linhagem física. Analisando Adão e Eva, à luz dessa simbologia do masculino e feminino, constata-se que Eva representa a linhagem física, logo é dela que vem a ilusão de que o homem é corpo carnal. E o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isto, és maldita entre todos os animais e bestas da terra, andarás de rastros sobre o teu peito, e comerás terra todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua posteridade e a posteridade dela. Ela te pisará a cabeça, e tu armarás traições ao seu calcanhar. Tal foi a sentença que o Senhor Deus proferiu à serpente, 5 sentidos, e à mulher, corpo carnal. O Senhor Deus disse à serpente, 5 sentidos: andarás de rastros sobre o teu peito, e comerás terra todos os dias da tua vida. Essas palavras têm o seguinte significado: os 5 sentidos não têm competência para ascender ao elevado reino espiritual e conhecer o mundo da imagem verdadeira, que é a existência verdadeira, espiritual, e estarão presos durante a vida toda à terra, matéria. Diz também a mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, darás à luz com dor os filhos, estarás sob o poder do marido e ele te dominará. Aqui o Senhor Deus sentenciou de modo muito claro que, enquanto o ser humano, iludido pelos 5 sentidos, astúcia da serpente, mantiver a crença de que é existência material, a mulher sofrerá as dores do parto. E disse a Adão: porque destes ouvido a voz de tua mulher e comestes da árvore de que eu tinha ordenado que não comesses, a terra será maldita por tua causa. Tirarás dela sustento com trabalhos penosos todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o pão com o suor de teu rosto, até que voltes à terra de que foste formado, porque tu és o pó, e em pó te hás de tornar. Terra simboliza a existência enraizada no grande solo, isto é, existência verdadeira. E será maldita quer dizer que será encoberta pelas ideias falsas. Quando se come o fruto da árvore do conhecimento materialista e se interpreta tudo segundo a visão materialista, torna-se impossível conhecer o aspecto verdadeiro da existência, ou seja, a imagem verdadeira da vida. Assim nasceu esta era de disputas econômicas. Quando se chega a este ponto, a Terra deixa de ser verdadeira, espiritual, e torna-se uma simples massa material em que o aspecto original da provisão ilimitada é encoberto pela ilusão. E Caim disse ao Senhor: a minha iniquidade é muito grande para que eu mereça perdão. Eis que tu hoje me expulsas dessa terra, e eu me esconderei da tua face e serei vagabundo e fugitivo na terra. Portanto, todo o que me achar me matará. E o Senhor disse-lhe: não será assim, mas qualquer que matar Caim será castigado 7 vezes mais. E o Senhor pôs o sinal em Caim, para que o não matasse ninguém que o encontrasse. Aqui se profetiza que a economia materialista e a medicina materialista, quando tiverem acumulado bastante êxito, se autodesintegrarão e ruirão por si mesmas, conforme a declaração de Caim. A minha iniquidade é muito grande para que eu mereça perdão. Toda a matéria acumulada se autodesintegra quando chega ao ponto de saturação. Caim demonstra grande temor, devia ser morto por aquele que o achar. Matar quer dizer destruir pela violência, e aqui é uma profecia de que o sistema econômico capitalista, oriundo do materialismo, será dominado pelo temor de vir a ser aniquilado pela violência. Atualmente, essa profecia já está se cumprindo, pois países de regime capitalista e de regime socialista nutrem mútua hostilidade, tendo às mãos o máximo de violência, que são as armas nucleares. Porém, o Senhor Deus disse que qualquer um que matar Caim será castigado 7 vezes mais. É uma profecia de que, se os países lançarem ataques terroristas uns aos outros, surgirão dificuldades 7 vezes maiores. Deus, vendo que era grande a malícia dos homens sobre a terra e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente aplicados ao mal, arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E, tocado de íntima dor de coração, disse: exterminarei da face da terra o homem que criei, desde o homem até os animais, desde os répteis até as aves do céu, porque me pesa de os ter feito.
Nos versículos do Gênesis acima citados, consta que Deus extermina os homens da face da terra, movidos pelo arrependimento, mas isso é apenas uma alegoria da autodesintegração da treva diante da luz, e não significa que Deus tenha criado homens imperfeitos e se arrependido disso. A providência divina é a luz que revela a original inexistência da ilusão. Deus disse a Noé: o fim de toda a carne chegou diante de mim, a terra, por suas obras. Está cheia de iniquidade, e eu os terminarei com a terra. Faze uma arca de madeiras aplainadas. Farás na arca uns pequenos quartos e calafetá-las com betume por dentro e por fora. O Senhor disse-lhe: entra na arca tu e toda a tua casa, porque te reconheci como justo diante de mim no meio dessa geração. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e exterminarei da superfície da terra todos os seres que fiz. Fez, pois, Noé tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. A arca de Noé quer dizer embarcação de ensinamento de Deus. Na palavra Noé, o nó significa negação do fenômeno, o nada, a verdade horizontal, segundo a qual o mundo da matéria não é existência verdadeira, sendo apenas projeção da mente. O significa afirmação da essência, existência verdadeira. O verbo, a verdade vertical, segundo a qual somente Deus e os seres absolutos oriundos dele são existências verdadeiras. A nossa vida emana de Deus, está dentro de Deus e é um com Deus. A arca de Noé representa esta verdade, e o ensinamento da Seish Noé corresponde exatamente à arca de Noé.